Surgiu uma informação hoje que a saúde do líder norte-coreano Kim Jong-un estaria em perigo. E essa informação correu o mundo. Ele estaria internado em estado grave depois de passar por uma cirurgia cardiovascular. E aí todo mundo começou a perguntar se podia ser consequência do coronavírus, ninguém entra na Coreia do Norte, ninguém sai da Coreia do Norte, como é que está a situação? Hoje, autoridades sul-coreanas e chinesas disseram que isso não é verdade. A Coreia do Norte é um país fechado, é uma ditadura, mas o Serviço de Inteligência americano teria tido informações, né? Uma dúvida veio à tona. Quem seria o sucessor de Kim Jong-un? E aí eu perguntei, falei, Dani, a gente podia trazer alguém que já esteve lá? Aí a Daniela Lima falou assim, Lourival Santana esteve lá 2 vezes. O nosso analista de internacional está aqui com a gente. Você já visitou a Coreia do Norte 2 vezes? Então, desculpa, eu vou ter que pedir para você contar um pouquinho para o nosso telespectador como é a Coreia e contar, é claro, a informação do dia. Como é que está o líder norte-coreano, Lourival? Boa tarde. Boa tarde, Gotino, Dani, você que nos acompanha. Eu vou reproduzir para vocês um diálogo que eu tive hoje com um diplomata norte-coreano, com quem eu tenho um relacionamento já há bastante tempo. A gente conversa pelo telefone. E aí eu telefonei primeiro para ele, ele me respondeu, não, isso é fake news, está tudo bem, né? Aí eu falei, vamos conversar mais, né, no decorrer do dia. E aí começamos a falar por WhatsApp. E aí ele começou assim, falando a notícia sobre o nosso presidente, isso é fake news do CNN. E aí eu perguntei, mas por que o líder Kim Jong-un não compareceu à celebração do aniversário do avô dele, dia 15, que é a data mais importante da Coreia do Norte? Então, quando um líder não participa dessa celebração, isso imediatamente provoca preocupações, né? E aí ele disse, isso depende da agenda do presidente, eu não conheço a agenda dele. Aí eu respirei fundo e fiz a pergunta complexa, né? Que é a que você está me fazendo, inclusive. Quem seria o sucessor dele se ele viesse a faltar? E aí ele disse, por que pergunta isso? O único líder da República Popular Democrática da Coreia é o presidente do Comitê do Estado da República Popular Democrática da Coreia. A sua pergunta é desconsiderável agora mesmo. Se pergunta demais assim, seria difícil conversar com você. E aí eu pedi desculpas e a gente, por agora, encerrou a conversa. Esse é um assunto, como tantos assuntos, são tabu na Coreia do Norte, né? Quem seria o sucessor do Kim Jong-un? Mas a gente tem uma ideia, assim, de quem seria. Seria a Kim Yo-jong. Vocês se lembram dela, a irmã do Kim Jong-un, que apareceu na cena mundial naqueles Jogos Olímpicos de 2018, né, na Coreia do Sul. Ela representou o irmão dela, ela tem apenas 31 anos de idade, mas tem um cargo muito importante, o cargo de vice-diretora de propaganda e agitação do Partido dos Trabalhadores. O nome é esse mesmo, propaganda e agitação. Ela tem muita afinidade com o irmão. Eles estudaram juntos entre 96 e 2000 na Suíça e ficaram ali isolados naquele período, né, e um convívio muito intenso. Ela é a irmã mais nova do Kim Jong-un e é também a neta mais jovem do fundador da Coreia do Norte, Kim Il-sung. Ela é muito discreta, tem formação militar, estudou também ciência da computação na melhor universidade da Coreia do Norte, que tem o nome do avô dela, Kim Il-sung, e ela então seria a pessoa que provavelmente o substituiria, o que seria, na minha opinião, bastante surpreendente, num certo sentido, bastante inovador, porque a Coreia do Norte é um país bastante machista. Vou te dar um exemplo. Numa conversa uma vez com as minhas guias lá, eu perguntei como é o esquema para conseguir uma casa, né? Aí me disseram assim, quando um casal se casa, a empresa dá um apartamento para o casal, que vai ser situado perto do trabalho do marido. Aí eu perguntei, mas a mulher também trabalha, né? Aí falaram assim, Aí eu falei, então a mulher não tem problema morar longe do trabalho?
Não. Na Coreia do Norte, só os homens que podem beber e fumar, as mulheres não podem. Em geral, elas usam saias, muitas vezes, às vezes usam calça também, mas existe até um código de vestimenta em que as mulheres, muitas vezes as mais jovens, principalmente, andam de salto alto, não usam esmalte porque não têm acesso, mas se cuidam muito bem, procuram ficar sempre bonitas, e o exército é o centro da sociedade norte-coreana, o centro do poder e também o centro dos sonhos das mulheres. As mulheres, dentro do critério do casamento, quando elas podem escolher, em primeiro lugar, seria um homem que seja oficial do Exército. Em segundo lugar, um homem que seja do Partido dos Trabalhadores, que só a casta superior pode entrar no Partido dos Trabalhadores. E, em terceiro lugar, que tenha diploma universitário. É assim, a Coreia do Norte é um país realmente singular, Coutinho e Dani. Olha, eu ficaria ouvindo o Lorival contando, porque eu tenho muito interesse, eu gosto muito de conhecer os países, e os países que eu não conheço, eu gosto de ouvir pessoas que estiveram lá. E o Lorival, eu falo sempre aqui, ele é um cidadão do mundo, já conhece mais de 70 países, se eu não me engano, né, Lorival, é isso? Então, é muito interessante, eu acho que você tem que fazer um programa só para falar de Coreia do Norte, porque eu acho que as pessoas têm esse interesse. Excelente ideia. É um país fechadíssimo. É muito difícil, hein? É muito difícil, inclusive, encontrar boas fontes de informação sobre Coreia do Norte. O Lorival deve saber melhor do que ninguém como é que é essa dificuldade. Caríssimo, muito obrigada pela aula aqui hoje. Só uma propaganda. Diga. Eu vou fazer um CNN Mundo sobre Coreia do Norte na quinta-feira. Conta comigo, vou assistir. Avisa que a gente volta a divulgar aqui.